Boa noite, pessoal. Vou aguardar só um minutinho para dar tempo das pessoas entrarem na live, tá? Mais um minutinho a gente já começa. Vamos iniciar então a noite com uma leitura do Raul Teixeira, um livro ditado pelo Espírito Benedita Maria, mesmo livro que eu citei na última palestra que eu dei, que foi o livro que a mãe do Raul Teixeira ditou para ele, Ações Corajosas para Viver em Paz. Complicações da vida moderna. Pouca gente conseguiu entender o porquê de tantos progressos e facilidades a encontrar na nossa sociedade no momento em que estamos. Estranho é que, quanto maior a soma das facilidades para a vida cotidiana, mais complicadas se tornam inúmeras existências no mundo. Quanto mais as máquinas são aprimoradas para ajudar a vida material, parece que menos as pessoas acham tempo para cuidar de si mesmas e das coisas mais fundamentais das suas existências. Nos embates do cotidiano, a desmedida ambição e o desculpismo têm se apresentado como descendentes do materialismo, como muita gente que encara a encarnação. Deus nos deu a máquina, a fim de ganharmos tempo para pensarmos e agirmos em prol do ser espiritual que todos somos, e não para amarrarmos mais e mais aos tesouros de metal e de barro que teremos que deixar no mundo, obrigatoriamente com o fenômeno da morte. Então convido a todos agora a fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade de estudo, agradecer a oportunidade da reencarnação, que os espíritos mentores e superiores nos guiem, nos iluminem, nos conduzam pelo caminho do bem e auxiliem todos aqueles que necessitam do seu apoio, para que eles consigam seguir a sua caminhada da melhor maneira possível. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de trabalho e que assim seja. Então vamos lá. O tema da noite de hoje, para quem não viu ainda, é Nossos Filhos São Espíritos. E eu fiz essa palestra exatamente 5 anos atrás, quando eu estava quase ganhando a minha filha mais velha, Marieta, e agora eu resolvi estudar o assunto de novo, né, porque eu estou quase ganhando o Ernesto. Nos próximos dias o moço está aí. Então eu achei interessante pesquisar e explicar, repassar para as demais pessoas como é que funciona esse passo a passo da reencarnação, para que exatamente ela serve e repassar para vocês algumas curiosidades que eu descobri quando fui estudar mais a fundo esse tema. Então, para fazer a palestra, o título da palestra é Nossos Filhos São Espíritos, né? Daí, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar esse livro do Hermínio de Miranda, com o mesmo título. Na verdade, eu só copiei o título dele, não usei muito o conteúdo do livro, porque é interessante o livro, vocês podem fazer a leitura, tá? Só que tem vários pontos durante o livro que o escritor fala a opinião dele. Ele deixa bem claro, essa é a minha opinião, não necessariamente a opinião espírita. Então há quem concorde e há quem não concorde. E em mais que uma situação do livro, eu discordo da opinião dele, por questões daquilo que eu estudei, enfim, né? Então, de repente, pode deixar a prepotência tua discordar de um autor desses, pode ser, mas eu discordei de algumas coisas, então por isso acabei não utilizando. Mas vocês podem fazer a leitura do livro, só fiquem atentos que quando ele fala, essa é a minha opinião, é a opinião dele, não necessariamente de toda a doutrina espírita, certo? Outro livro que eu utilizei foi do Ricardo de Bernardi, Gestação, Sublime Intercâmbio. Esse livro aqui é bem legal, eu recomendo a leitura, independente de quem tá grávida ou quem não tá, porque ele é um livro que traz bastante sobre a reencarnação, fala sobre aborto, sobre homossexualismo, transexualidade. É um livro ele é antigo, mas é bem completinho. E o outro livro que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, que eu emprestei, é Gestação, Encontro entre Almas, de Cristiane Assis. Esse livro ele é um pouco mais caro, então tem que encomendar, que vocês não vão encontrar nas bibliotecas espíritas facilmente, mas eu super recomendo ele para quem é gestante, porque faz uma comparação, é uma médica que escreve espírita, do mundo espiritual e o que está acontecendo na transformação do corpo da mulher, da criança que está por vir. Então é bem interessante esse livro também da Cristiane Assis. Então vamos lá. O que é reencarnação? Nós espíritas acreditamos na existência da vida após a morte.
Acreditamos que nós temos um espírito, que esse espírito não morre nunca, que quem morre é somente o nosso corpo físico, e acreditamos na existência de um Deus soberanamente justo e bom. Aí a gente pensa, se Deus é justo e bom, por que é que existem algumas crianças que nascem com deficiência física? Por que é que existem umas crianças que nascem em um lar esplendoroso, com tudo que elas têm direito e mais um pouco, com uma família que ama elas, e outras não? Outras nascem em uma casa turbulenta, nascem em um local onde não tem alimento suficiente e as crianças passam fome. Por que isso acontece se Deus é soberanamente justo e bom? Isso acontece por causa da reencarnação. A reencarnação, então, é através dela que a gente resgata débitos do passado, evolui, aprende com as coisas novas, e é por isso que acontecem essas diferenças. A gente tem que ver o Deus não como um Deus punitivo, mas sim como um Deus educativo. E nós estamos aqui para aprender, e a reencarnação é uma forma delas. Sabem os espíritos em que época eles vão reencarnar? Será que a gente, quando está no plano espiritual, sabe que está chegando a nossa hora? Alguns espíritos sabem e outros não. Outros não estão nem preocupados com isso, enquanto outros estão. Tem uns espíritos que eles reencarnam, inclusive, compulsoriamente. Os espíritos superiores que guiam, né? Ó, tá na tua hora, vai, hora de reencarnar. Não tem nem muita noção do que está acontecendo. E outros participam desse processo. Querem saber como é que vão ser os pais, quais são as provas, se preocupam, estudam antes de reencarnar. Então depende de cada um. Mas acontece que o espírito ele sente que a reencarnação está próxima. Da mesma forma que um cego, se aproximar-se do fogo, ele vai sentir aquele calor, o espírito vai saber que está na hora de reencarnar. Sente mais ou menos dessa mesma maneira, independente de ter a consciência ou não. Existe perturbação no momento da reencarnação? Por incrível que pareça, existe uma perturbação maior quando a gente vai encarnar do que quando nós vamos desencarnar. A gente tem medo de morrer, né? Fica pensando, como é que vai ser do outro lado, como é que é o plano espiritual, e tem medo de sofrer essa perturbação, mas a verdade é que ela ocorre muito maior quando a gente vai reencarnar. Nesse momento da reencarnação, isso acontece por quê? Porque eu vou passar por provas. Eu não sei o que eu vou encarar ali na frente, como é que vai ser minha vida. Eu tenho as provas que eu tenho que passar, eu não sei se eu vou sucumbir ou se eu vou conseguir passar por elas. E outra questão importante é que enquanto o meu espírito está como espírito, né, fora do corpo, ele tem livre locomoção, pensamento, é tudo um pouco mais fácil. Enquanto a gente está no corpo físico, a gente não tem essa ciência, mas a gente está preso. Nós estamos presos nesse corpo físico. E um exemplo que eu gosto sempre de dar é de uma pessoa cega, porque a pessoa que está cega, o espírito dela enxerga. E quando ela está aqui no plano físico, ela não está enxergando porque o problema está no corpo físico dela. O espírito não é cego. Então ela vai enfrentar essa barreira, tanto qualquer outra deficiência, vai ficar preso a esse corpo com esta limitação. Por isso que é muito mais perturbador a hora de reencarnar do que a hora de desencarnar. Que na hora que a gente desencarna, a gente se liberta desse invólucro que estava nos prendendo até então. É solene para o espírito o momento da reencarnação? Na verdade, não é que existe solenidade, tá? Mas é, na verdade, um momento importante. É como se fosse uma pessoa, um navegador, que estivesse num barco e fosse navegar. Ele sabe aonde que ele precisa chegar, mas ele não sabe se vai conseguir. Então, ele fica apreensivo. Não existe uma super solenidade para isso, né? É um ato normal da nossa vida, mas ele fica um pouco angustiado e aflito com aquilo que ele tem para cumprir. E será que na hora de reencarnar, o espírito pode participar na escolha do seu corpo físico? Isso aqui é uma questão, até tem uma chargezinha na internet, se vocês procurarem, da pessoa escolhendo, esse corpo aqui que eu quero. Depende do grau de evolução de cada um, mas sempre a palavra final vai ser dos nossos mentores, não a nossa. Porque eu posso, de repente, achar que eu posso conseguir vir com um corpo com deficiência para evoluir mais rápido, para resgatar algum débito do passado e chegar aqui na hora e eu sucumbir. Então vai ser pior, porque eu vou ficar estacionado ao invés de evoluir.
naquela encarnação. Então, os espíritos mentores, eles nos conhecem intimamente. E ele vai saber se eu vou conseguir dar conta dessa prova ou não. Se ele perceber que, olha, Luciane, acho que não vai dar. Acho que essa prova é pesada demais para você. Vamos pegar um corpo mais ou menos assim, assim, assado, que vai dar certo. Aí, a palavra dele é que vai preponderar. Ou mesmo se é sendo homem ou mulher, né? A gente pode, de repente, querer. Mas eles é que sabem, conforme a prova que a gente tem para passar, se eu estou apta ou não a utilizar aquele corpo que eu estava querendo escolher para mim. Então, nós vamos passar agora a tirar essas dúvidas básicas, né, iniciais, que a gente encontra no Livro dos Espíritos, essas questões. Eu vou aprofundar um pouquinho mais o estudo sobre a questão da reencarnação, como que funciona na prática, e usar como exemplo para vocês, que eu recomendo a leitura do livro Missionários da Luz, que é um livro do André Luiz, que explica nesse livro, onde eu tirei essa explicação daqui para frente para vocês, da reencarnação do Sigismundo. O Sigismundo, ele era um cara que tinha desavenças com outro homem em outra vida, e nessa nova reencarnação ele vem como filho desse casal. Acontece que a mãe, ela é muito cautelosa, muito querida, sempre quis ter esse filho, e o pai não. Desde o começo do casamento ele resistia à chegada de uma criança. E a mãe foi aos poucos trabalhando o pai, e no plano espiritual esse trabalho também foi acontecendo. Porque o que acontecia? Chegava no plano espiritual, o espírito do pai dormindo, certo? Se deslocava até o plano espiritual e encontrava com esse espírito que seria o filho. E saía faísca, né? Os dois tinham atritos muito fortes. Então a equipe espiritual tentava aplicar passe para ir amenizando, para ir aos poucos esse futuro pai assimilando a ideia de ter ele como filho. Claro que sem saber, né? Sabia o espírito. Enquanto ele estava acordado, durante o dia ele não lembrava de nada. Mas para ir assimilando todo esse processo que estava para acontecer. Então, feito essa assimilação, inclusive é a avó materna da mãe da criança que apresenta, né, para a mãe, ó, esse aqui vai ser seu filho enquanto a mãe está dormindo. Ele vai reencarnar em breve na sua família e essa avó apresenta e cuida desses preparativos junto com a espiritualidade superior. Chega na hora de reencarnar, o que acontece? Nós temos o perispírito, já foram falado em várias palestras para vocês, mas vou explicar novamente, porque às vezes tem a pessoa que está assistindo pela primeira vez, né? Nós temos o nosso corpo físico e nós temos o espírito. O espírito fica ligado no corpo físico através do perispírito. Quando a gente morre, o nosso perispírito fica no formato dessa nossa última vida, geralmente. Então, quando um médium vê um espírito, ele está vendo, na verdade, o perispírito, que se apresenta, então, com essa forma. Para a gente reencarnar de novo, esse perispírito está do meu tamanho, mas eu preciso ficar minúscula para reencarnar. Então, acontece a redução dos espaços intramoleculares da matéria perispiritual. Vai reduzindo, 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 até que ele fique minúsculo para conseguir começar o processo de reencarnação. Da mesma forma que vai reduzindo o tamanho do perispírito, o espírito vai perdendo a lucidez. Essa lucidez ela vai ficar mais ou menos até uns 4 meses de gestação. Passado mais ou menos 4 meses de gestação, eles acabam perdendo a consciência das vidas passadas. E olhem como é interessante, quando a gente vê aborto espontâneo, quando que acontece o aborto espontâneo? Em que época da gestação? Nos 3 primeiros meses, né? Então todo mundo fala, passou as 12 semanas, tá tudo certo. Pior passou, porque é aí que acontece, porque o espírito, até então, tem uma certa noção ainda do que aconteceu nas outras vidas, do que ele vai enfrentar dali pra frente, e ele muitas vezes desiste. E sucumbe, então, fala, ó, não vai dar, não vou conseguir essa encarnação agora e desiste da reencarnação naquele momento, né? Geralmente essas crianças voltam depois para a mesma família, um tempinho depois, se precisa, né? Para se encorajam de novo e voltam novamente. Mas é por isso que acontece o aborto espontâneo tão cedo, porque é o período que ele ainda tem consciência. E é importante, então, deixar uma dica para as mulheres que querem engravidar, que estão grávidas, que conversem com o espírito.
Expliquem para ele que vocês querem a gravidez, que vocês vão ser amorosos, que vão estar ali para apoiar essa criança, porque às vezes a única coisa que ela tem é medo, né? Não sabe se vai conseguir passar pela tarefa, então acaba desistindo. Então a mãe, o pai precisam passar confiança e conversar com esse espírito, como se fosse um adulto. Podem conversar normal, que ele vai entender e vai assimilar. Como é que acontece no dia da fecundação? Existe toda uma proteção espiritual em volta da casa. Diz que eles inclusive colocam flores assim para receber aquela criança, né, no plano espiritual, para fazer todo aquele trabalho de harmonização no lar. Essa harmonização acontece muito antes. O espírito já começa a acompanhar a mãe e sentir aquilo que ela sentia. Então ela sente os sentimentos da mãe, os pensamentos, e vai se ligando à casa, vai se ligando especialmente à mulher na qual ele vai ficar unido, né, pelos 9 meses. Essa proteção espiritual que acontece na hora da concepção não acontece em todos os casos, infelizmente. Acontece quando os pais estão aptos para receber. Então a gente precisa estar em sintonia, ser uma relação amorosa, né? Que não adianta, eu sempre cito o exemplo de baile funk, né? De repente o cara tá louco de droga, assim, ó, num baile funk, ou sei lá, Cracolândia, enfim, tá num lugar desses, que é quase um umbral, e daí não vai ter essa proteção espiritual, né? A equipe espiritual não consegue nem chegar ali para ajudar a ter esse momento pleno no momento da concepção. Então acontece sim, mas não são em todos os casos. Os espíritos não ficam presentes durante o ato, tá? É depois que adormece, enfim, ou depois que é feito o trabalho para auxiliar nesse processo. Como que a equipe espiritual age? Então, eles vão verificar a disposição cromossômica daqueles espermatozoides e sintonizar com o seu potencial magnético para aquele espermatozoide mais apto que precisa reencarnar. Então eles vão ver dentro de todos aqueles espermatozoides que estão ali, qual que é o mais apto? É o corpo assim, assim, assado que vamos precisar nessa reencarnação. Então é esse aqui. Colocam o perispírito ali e o espírito, né, para reencarnar. Os demais espermatozoides vão auxiliar para que aquele espírito chegue, então, à fecundação. Então há todo um trabalho já nessa parte. A união da alma do corpo começa na concepção. Começa assim, isso que é importante a gente ter noção. Começa a união da alma do corpo na concepção, mas não é aí que termina. Já vou explicar para vocês quando que vai terminar o processo de reencarnação. Aí, por isso que a gente é contra, né? O espiritismo é contra o aborto, porque a partir do momento que houve a concepção, existe vida. Então, mesmo que seja em caso de anencefalia, em caso de estupro, que é permitido em lei, o espiritismo é contra, porque se aconteceu, se é anencéfalo, é provavelmente uma prova para os pais, aquele espírito precisa passar por isso e não tem por que abortar, senão não teria acontecido. E no caso de estupro, a nossa legislação também fala que poderia abortar, a mulher pode optar, mas a gente não entende as vontades de Deus, né? Às vezes escreveu certo por linhas tortas. Às vezes é esse filho que vai cuidar do pai da velhice, é esse filho que vai cuidar dessa mãe, então que sofreu de repente o estupro. Então, mesmo nesses casos, o espiritismo é contra, porque existiu a vida não é mais só a minha, é a de outra pessoa, e eu não posso mais decidir sobre ela. Mas eu acho sempre interessante mencionar aqui para vocês, porque às vezes eu fico pensando, vai que alguém que assistiu a palestra alguma vez cometeu o aborto, né? Como que essa pessoa vai agir? Então assim, não precisa se culpar, né? Era um momento da vida que você estava passando e ninguém tá aqui para te julgar, né? Isso não cabe a nós. Agora, se fez, se arrependeu, tem muitas coisas que a gente paga o mal com o bem, né? Lembra que eu falei, Deus não é punitivo, Deus é educativo. Então eu posso pagar com o bem, posso ajudar o Laranjo Gabriel, posso ajudar as crianças que precisam na casa espírita, ajudando os outros. O bem que eu vou fazendo vai diminuindo aquele mal que eu fiz. E, o mais importante, conversar com esse espírito que foi abortado.
pedir perdão, explicar a situação, mais que uma vez, tá? Vai conversando aos poucos. Tenho certeza que com o passar do tempo a situação vai se acalmar e o espírito também vai entender aquilo que aconteceu. A união entre o espírito e o corpo é definitiva? Ela é definitiva no sentido de que não pode outro espírito ocupar aquele corpo. Por exemplo, chegar uma equipe de obsessores e tá o espírito ali na barriga da mulher, já em processo de reencarnação, e falar, ó, vaza, é a gente que vai reencarnar, é um dos nossos aqui que vai reencarnar. Não tem como. A partir do momento que aquele espírito ocupou aquele corpo, é dele. O que pode acontecer é ele desistir. E aí sim, acontecer o aborto, mas não outro espírito ocupar o mesmo corpo. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morreu antes do nascimento? De repente aquele corpo não estava muito apropriado e ele morreu. O que acontece? Abortou. Ele escolhe outro corpo e vem de novo. E a gente pode ver que tem vários casos de aborto espontâneo, que a mulher tem um aborto e 2, 3 meses depois já está grávida de novo. Não necessariamente é o mesmo espírito, mas pode ser sim o mesmo espírito que só escolheu um novo corpo. Qual é a utilidade dessas mortes prematuras? Então, essas mortes prematuras geralmente são provas para os pais. Né? As pessoas ficam muitas vezes pensando ou até se consolando, eu ajudei. Sim, ajudou um espírito, mas é muito prova para os pais. Não é uma prova fácil, a gente vê que acontece mais do que a gente imagina, né? É dolorido para quem passa. Eu já passei por essa situação em 2019 e confesso para vocês que para mim foi muito difícil. E as pessoas falavam assim, mas você é espírita, né? Então tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Você sofre igual. A diferença é que o espírita, ele não se revolta. A diferença é que o espírita, ele tem fé no que vem pela frente, né? Aguardar os desígnios de Deus. Se isso aconteceu dessa maneira, tem alguma justificativa. Mas sofrer, todo mundo sofre. E é uma dor dolorida mesmo, né? E então, uma dica que eu dou, que daí depois que eu dei essa palestra, algumas pessoas vieram me procurar pelo fato de eu já ter passado, é que não desista, né? Divaldo Pereira Franco fala que essas mulheres que perderam, se realmente querem ser mães, elas invariavelmente serão mães, seja pelo meio natural ou de repente pela adoção. A gente não sabe. Às vezes o teu filho está aí vivo, esperando só ter coragem de ir lá adotar, né? Se inscrever na lista. Então a frase que eu sempre deixo para quem passou por isso e quer ser mãe é uma frase do Raul Seixas, nada espírita, mas é quem a fé em Deus tem a fé na vida, tente outra vez. Se for para ser, os filhos vai chegar nos braços, talvez não no meio desejado, mas por outro que a gente não esperava. Outra pergunta do Livro dos Espíritos, questão 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Então, se a concepção, se a reencarnação ainda não aconteceu enquanto a criança está na barriga, ele possui alma? Eu vou ler para vocês a resposta do Livro dos Espíritos. O espírito que vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se, achando-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Porque nós temos uma diferença. Alma é quando estamos encarnados, espírito, desencarnados. Nós estamos em processo de reencarnação. Então ele encontra-se direto à alma ligada àquele corpo, mas ainda não ocorreu a reencarnação de forma completa. Durante a gravidez, goza o espírito de todas as suas faculdades? Mais ou menos. Ele vai sentir umas perturbações, vai começar esse processo de perda de consciência, então aos poucos vai perdendo as suas faculdades, né? Tem umas pontuações interessantes do livro do Ricardo de Bernardi, que eu vou trazer agora para vocês, que é sobre detalhes, né, da gravidez. A primeira delas é sobre o enjoo. Tem muitas mulheres que vocês já ouviram falar, que passam a gravidez toda com enjoo, ou o início dela, enfim.
Existem os enjoos por fatores fisiológicos, que é natural, que a grande maioria das mulheres passa, né? A gente até comenta, a gravidez não é doença. Não é doença, mas também teu corpo não tá 100%. Que enquanto a gente tá tomando café, você tá tomando seu café e eu tô tomando meu café e meu corpo tá produzindo, trabalhando para construir, para nascer uma criança. Então não dá pra gente esperar que o corpo e as reações sejam as mesmas. Algumas coisas acontecem justamente por questão fisiológica, mas também há uma justificativa espiritual em alguns casos para o enjoo. Existem mulheres que têm uma diferença de nível energético com a criança e daí acaba dando enjoo. Pode ser que um seja um pouco mais evoluído, outro não. Pode ser que tenha recordações do passado, né? Reminiscências de vidas passadas, lembranças que perturbam e acabam causando enjoo. Mas isso não é regra, né? Não dá pra gente julgar. Ah, fulana enjoou a gravidez inteira. Então aposto que deu algum BO em alguma vida passada aí entre ela e o filho, estão vindo para resgatar. Não necessariamente, tá? Pode ser a questão espírita, como pode ser a questão biológica. Sobre o sexo do bebê. Aqui é engraçado como as pessoas querem torcer, né, pra ti, né? Tipo, eu tenho uma menina e agora veio o menino. Ai, que bênção, né? Que bom que veio o menino. Como se fosse alguma coisa, né? Na verdade, espírito não tem sexo. Inclusive, nos planos superiores, eles não possuem sexo nem encarnados, né? Porque não precisa mais passar por esse tipo de prova. Se hoje eu tô aqui como mulher, é porque eu precisava passar por isso. As provas que eu tenho para passar precisavam deste corpo. Se você está como homem, também precisava passar das provas por esse corpo. Mas o espírito não tem sexo. Inclusive é muito interessante vocês estudarem, de repente numa outra oportunidade posso dar uma palestra sobre o homossexualismo. Por que que isso acontece, né? Por que que está passando por isso? Então, tudo tem uma explicação. Mas não quer dizer que o espírito necessariamente prefira uma coisa, prefira outra. Depende da nossa reencarnação, das provas que nós temos para passar. Inclusive, as pessoas falam muito, né, de porque menina e tal, não interessa o sexo, o importante é que venha com saúde. Sim, que uma mãe mais quer que o filho venha com saúde. Mas e se não vier? Se não vier, paciência, né? A gente ama igual, vai cuidar igual, vai dar o máximo para essa criança fique bem. A mãe sofre muito quando uma criança está doente. Imagina se vem de repente com alguma coisa, mas faz parte do processo, né? Independente de vir com saúde, de não vir, faz parte da gente trabalhar isso. Outra pontuação aqui é sobre a memória intrauterina. Então, antes de engravidar, o bebê já encontra-se ligado à mãe e, como eu disse antes, vai sentindo o que ela sente, conhecendo a casa, tendo influência sobre o que a mãe está sentindo. E essa memória intrauterina é muito importante, porque biologicamente, os biólogos falam que não tem relação nenhuma a memória intrauterina com o que algum problema que a criança venha desenvolver depois. Já a psicologia diz que sim, né? Tanto que tem as regressões intrauterinas para descobrir o que aconteceu naquela oportunidade em que estava nesse processo de reencarnação que abalou alguma coisa no futuro. Por isso que é importante as mães manterem serenidade, pensamento elevado e conversar com o bebê. Uma questão bem legal sobre isso que a Nete Guimarães Dias trouxe, que é sobre a UTI neonatal, que antigamente as UTIs, quando a criança nascia e precisava ficar na UTI, ela ficava separada, num quarto com vidro e os pais só viam de longe. Quem tinha acesso à criança era somente as enfermeiras. Com o passar do tempo isso foi mudando e agora as mães inclusive podem pegar o neném no colo, né, na UTI, visitam, ficam com ele, porque eles perceberam que o nível de cortisol da criança melhora muito quando está em contato com a mãe. Mas não basta ser qualquer mulher, tem que ser a mãe. Aí se não existe memória intrauterina ou qualquer coisa do tipo, como que a criança fica bem só com a mãe? Por que melhora, diminui o estresse dela? Porque é o espírito dela que está reconhecendo o espírito da mãe. Por isso que é tão importante esse contato da mãe com os bebês que estão na UTI. Outra dúvida que costumam me perguntar é sobre as reuniões mediúnicas, como é que ficam quando a mulher está grávida? Então, eu encontrei, quando comecei a estudar sobre o assunto, duas correntes.
uma corrente mais antiga que fala o seguinte, que a partir do momento que a mulher descobre que está grávida, que ela deve se ausentar das reuniões mediúnicas e parar de trabalhar até voltar, né, a vida ao seu normal. E a outra corrente é que fala que não, que a mulher pode trabalhar na reunião mediúnica apesar de estar grávida. E quando aconteceu comigo, então eu fiquei super em dúvida, porque encontrei esses dois posicionamentos e fui para a reunião mediúnica igual, ficava lá, esperando, né? De repente veio com medo um pouquinho, eu confesso. E daí veio logo no começo um dos mentores lá da casa e sentou na minha frente e falou assim para mim que essa seria uma opção minha, uma escolha minha, se eu queria ficar ou não, que eles iam entender a minha escolha, mas que ele ia garantir que se eu ficasse na reunião mediúnica, eu não ia receber espíritos da comunicação de espíritos de origem inferior, com perturbação, obsessores, que eu teria umas comunicações mais leves. E eu optei por ficar. Confesso para vocês que foi ótimo. Acho que as melhores comunicações que eu dei foi nesse período, porque era criança que eu dava comunicação, umas senhoras, uns espíritos um pouco mais elevados, assim, para mim foi uma experiência fantástica. Não me arrependo de ter participado. E no final eu parei, porque daí no final a Marieta mexia muito na barriga quando um espírito se aproximava, acho que ela também sentia a aproximação deles. Daí eu não conseguia me concentrar para dar comunicação, então eu me afastei porque não estava conseguindo mais trabalhar mesmo, mas só por isso. Nessa gestação, como a gente estava em períodos de coronavírus, quando eu engravidei, a gente já estava afastado da reunião mediúnica, e eu optei por não voltar, porque já que estava fora, sabia que mais no final não ia ficar, então não participei. Mas isso não acontece com o passe, tá? Na hora que a mulher descobre que está grávida, ela deve se afastar do passe, porque no passe a gente faz uma doação de fluidos energéticos. Então a gente doa o fluido para quem está sentado na nossa frente. Enquanto a gente está grávida, a gente doa o nosso fluido todo para o bebê. Então toda doação possível vai para ele, por isso que a gente não doa para terceiros. E é possível a comunicação mediúnica de um espírito que está em processo de reencarnação? O Ernesto, que está aqui na minha barriga, poderia dar uma comunicação mediúnica? Poderia sim. Assim como vocês que estão assistindo a palestra também podem dar uma comunicação mediúnica. Não precisa estar desencarnado. Basta a gente estar dormindo, nós aqui no plano físico. Se a gente está dormindo, a gente consegue desdobrar e dar a comunicação mediúnica. Agora eu vou entrar na questão de quando acontece a reencarnação, que eu falei no início da palestra. Não acontece na hora do nascimento. Quando que ela acontece? Essa explicação vem do André Luiz e tem uma palestra da Nete Guimarães, excelente sobre o tema, que explica o seguinte. Dos 0 aos 6 meses de idade, a criança está no reconhecimento do eu. Então ela acabou de nascer. O que eu estou fazendo nesse mundo? Quem sou eu? E a gente percebe bem essa fase quando a criança começa a olhar a mãozinha. Quem tem convívio com o bebê percebe, né? O nenê olha para a mão e dá risada, percebe que é ele que está fazendo aquele movimento e começa a achar graça disso. Então ele está reconhecendo o eu. Nessa fase, o que importa para ele? Ele e o seio da mãe dele. Mais nada. Ah, não amamentou? É a mamadeira, então. O que importa é ele e a mamadeira. Mas nada importa para eles nessa fase. Dos 6 aos 4 anos, 6 meses aos 4 anos de idade, ele começa a reconhecer o outro e o meio. Então, a partir dos 6 meses, observem que é quando a criança começa a estranhar as outras pessoas. Até então, ela ia no colo de todo mundo e dava risada e tudo tranquilo. Passou dos 6 meses de idade, ela começa a estranhar. Tu ficou muito tempo sem ver, o bebê vai pegar no colo e vai chorar. Com 3, 4 anos, por aí também, a criança tem as pessoas que ela conhece e as outras que ela não conhece. E dos 4 aos 7 anos é que ele começa a formar as relações hierárquicas e as relações afetivas. Então, nesse período, ela já sabe quem ela gosta, quem ela não gosta, quem ela é indiferente e aí por diante. Então, são 3 períodos bem divididos que completam esse caminho da reencarnação. Quando que acontece esse trajeto, a finalização? Aos 7 anos de idade. Esse marco dos 7 anos não é um marco cravado, tá? Não é faço aniversário hoje, então hoje, 7 anos, acabou a minha reencarnação. Iniciou a minha reencarnação. São meados, tá?
Então, nesses meados aí, é que a criança finaliza o processo reencarnatório, próximo aos 7 anos. Porque como que acontece? Quando começa a vida intrauterina, a gente tem uma célula que está dentro do útero. As outras trilhões de células estão no plano espiritual. E aos poucos elas vão vindo para cá, vão se reproduzindo, se multiplicando e vão ficando no plano espiritual e vindo aos poucos para cá. Então, aí o bebê nasce, né? O bebê nasce e ele passa a maior parte do tempo aonde? Maior parte do tempo dormindo, certo? É o que dizem, né? Não tive essa sorte, mas enfim. A maioria das crianças passa tipo, cerca de 18 horas dormindo e o resto acordado quando é recém-nascido. Quando a gente está dormindo, nós estamos aonde? Aqui? Estamos no plano espiritual. Lembra? Posso até dar comunicação mediúnica enquanto estou dormindo. Então a criança está mais lá do que aqui. Isso daqui, uma mulher me fez uma pergunta na última palestra que eu dei, então já vou explicar aqui, caso alguém também tenha dúvida, que ela falou, e se a criança não dorme? O que acontece? Eu também tive isso com a minha primeira filha. Ela simplesmente não dormia. Pouquíssimo, ela dormia pouquíssimo, intervalo, sabe, de tempo. Então, tava todo mundo virado num zumbi aqui em casa. Isso é difícil de acontecer, mas acontece. Nesses casos, a gente precisa conversar com o espírito quando ele dorme. Porque é o espírito de um adulto que está ali. Já vou explicar para vocês por quê. Então, vocês têm que encorajar da mesma forma para a barriga, enquanto está no processo de reencarnação, conversar com a criança de noite, falar que ama ela, que apoia ela, que devagarinho ela vai voltando ao normal e vai começar a dormir como uma criança normal. Claro, né, tem que levar no médico, ver se não tem nada físico, mas se de fato não tem nada físico, parte para esse lado da questão espiritual que a experiência própria vai ajudar. Aí, as células do nosso corpo, elas vão passando a reencarnação... Oi, desculpa. Só um minutinho que travou aqui. Então, até os 7 anos, a gente está reencarnando. Todo o nosso sistema orgânico, ele se completa até os 7 anos de idade. Por isso que é aos 7 anos de idade que acontece, então, essa finalização do processo de reencarnação. Todas as células, todo o nosso sistema neurológico, todo o nosso sistema orgânico se completa até então. Até ali haviam células, haviam coisas no plano espiritual que estavam vindo aos poucos para cá. A questão interessante de tudo isso é o seguinte, que existem muitas crianças que têm muitas não, né? Mas existem casos de crianças que têm recordações de vidas passadas. Essas recordações acontecem até meado dos 3, 4 anos. Por quê? Porque ela ainda tem um pouco no plano espiritual e ainda está lembrando daquilo que estava preso, né? Lá das outras vidas. Às vezes não se apagou tudo no momento que ela começou a reencarnar. Então fica. E a Nete Guimarães conta a história de um bombeiro que desencarnou e acabou reencarnando na mesma cidade bem em seguida. E a família começou a achar estranho, que a criança de 3 anos começava a falar que o nome dela era Mark, trabalhava no corpo de bombeiro número tal, e falava da família, e a família começou a ficar meio preocupada. Levou ele em algumas psicólogas, e uma das psicólogas se interessou e foi investigar. Falou, quero saber, vou ver onde é que esse corpo de bombeiro, se realmente existe. Chegou lá, existiu o corpo de bombeiro. Chegou lá, tinha morrido um bombeiro com o nome de Mark. E foi descobrir que a esposa do cara tinha o mesmo nome que o menino falava. Resolveram levar a criança até a casa da esposa, né? Chegando lá, ela conversou com a criança e disse que ele pedia do gato, pedia do cachorro, pedia dos filhos, sabia tudo da vida dela. Daí ela chegou e falou para a psicóloga, olha, eu não sei o que está acontecendo, só sei que essa criança de 3 anos é meu marido. Então, o que aconteceu? Recordações de vidas passadas. A Ivone do Amaral Pereira também passou por isso. Ela não reconhecia o seu pai como sendo seu pai. Ela queria o pai dela na vida passada. É raro de acontecer, mas acontece. E se acontecer, a gente não pode ficar dando muita trela para a criança, tá? Até os 4 anos de idade isso daí vai passar. Ele vai apagando essas recordações passadas e isso vai ficar no passado, na vida passada mesmo. A gente só não pode dar muita ênfase, senão a criança vai achar o máximo e vai começar a inventar e dar mais atenção do que deveria para aquilo.
Então é só tratar com naturalidade. Sobre o desencarne de crianças, percebam o seguinte, que até os 7 não ocorreu o processo de reencarnação, até os 4 as células orgânicas não estão completas, não está tudo aqui ainda no planeta Terra. Então, quando uma criança desencarna, após os 4 anos de idade, ela volta para o plano espiritual como criança, certo? Após os 4, porque a parte orgânica vai ali, finalizando pelo meado dos 4 anos. Volta como criança, estuda, aprende o que precisa aprender para mais tarde retornar a reencarnar. E se ela desencarna antes dos 4 anos de idade? Ainda temos muita coisa no plano espiritual e não no plano físico. Ela volta para o plano espiritual como um adulto, tá? Como o adulto que ela foi na vida anterior. Não como um bebezinho, não como uma criança de 2 anos, como um bebê recém-nascido. Vai voltar como um adulto, porque não precisa voltar para o plano espiritual como um recém-nascido. Quem que vai cuidar desse recém-nascido no plano espiritual? Não faz sentido, tá? Mas ela volta então como adulto. E uma pergunta que uma mãe me fez, ela falou: Balu, eu perdi meu nenê logo nos primeiros dias de vida. Então se ele volta como adulto, ele não vai lembrar de mim? Vai lembrar sim. Vai lembrar da mãe, do pai, do carinho da família, da experiência que ele teve, vai ser grato por tudo que passou, porque é uma prova super difícil, né? Tanto para o espírito quanto para os pais, ter que suportar uma dor dessas, né? Lidar com essa dor. Então ele vai lembrar e vai ser sempre grato por aquilo que passou. Ele vai ter esse carinho que você tem hoje, você encarnada. Tem por esse filho que foi cedo, ele tem por você também. Só que ele só tá lá como adulto, mas ele vai se lembrar de tudo que passou e vai lembrar de ti. Não precisa se preocupar. Isso, então, de que volta como adultos, nos faz pensar diferente sobre como a gente deve avaliar e conversar com as crianças até os 4 anos de idade. Que espírito que tá ali naquele corpinho de bebê? É o espírito de um adulto. Então, como é que eu tenho que falar com uma criança recém-nascida? Claro que a gente vai cocolar, né? Vai brincar, vai fazer tudo aquilo, mas eu tenho que ter discernimento daquilo que eu falo na frente dele. Não posso brigar com o pai da criança na frente do bebê, porque quem tá ali ouvindo é um espírito de um adulto, não um bebê. Se eu brigar com a minha filha de 5 anos, eu vou brigar com ela, daqui a 5 minutinhos já tá tudo em paz, né? Ela já perdoou, já quer brincar, já esqueceu de tudo que eu falei. Quase tudo. Mas já esqueceu, né? Criança, paga rápido. Agora, se eu brigar com um nenê recém-nascido, se eu xingar um nenê recém-nascido, se eu falar pra ele que eu não desejava ele, com que espírito eu tô falando? Com o espírito de um adulto. Aquilo vai marcar ele para sempre. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que fala na frente dos bebês, porque é um espírito mais velho que tá ali. E por outro lado, é essa hora que a gente tem que adubar o nosso terreno. É um espírito de um adulto que está entendendo tudo que eu falo, mas num corpo maleável de uma criança. Então ele não tá aquele espírito rígido, rabugento, orgulhoso. Ele consegue prestar atenção naquilo que eu falo. Então é a hora de eu começar a colocar princípios na criança, ensinar o que é bom, o que é ruim, como é que ela deve agir, porque o terreno está totalmente apto para receber essas boas informações até os 4 anos de idade. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou semelhança física e moral? Semelhança física a gente passa para os filhos sim. Semelhança moral, não. Por isso, assim, ó, o espírito, às vezes, do meu filho pode ser muito mais evoluído que o meu. Muito mais antigo que o meu. Eu estou aqui para educá-lo, para seguir, cumprir o meu papel de mãe, mas o espírito dele pode estar anos-luz na minha frente. Então, isso não quer dizer. Importante também na questão da adoção. Às vezes, as pessoas têm medo de adotar, achando que vai puxar para uma família que foi toda conturbada, para um pai que, de repente, foi um criminoso, sei lá. Não precisa ter esse medo, tá? Porque cada espírito é único e passou por as suas provas e suas evoluções. A gente não herda nada dessa questão moral. Quase finalizando, pessoal, vou ler para vocês a questão 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever
e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou os filhos sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as informações. Por isso, é um bebezinho bonitinho, uma criancinha, é a hora da gente regar e plantar nesse terreno. Muito há, no entanto, os mais que cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão do mesmo sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na seara do bem. Então a gente tem a missão como pai e como mãe de educar a criança moralmente. Claro, o trabalho é importante, tudo é importante, né? A gente precisa viver aqui, mas a gente precisa ensinar aos nossos filhos que não é só o material que interessa. Então são os espíritos que Deus emprestou para nós, para que a gente conduzisse essas crianças na seara do bem, mostrasse para eles o caminho certo, e se der errado por culpa minha, que não cumpri a minha parte direito, eu sou responsável por isso também. E numa vida futura vou arcar com essa consequência se não arcar nessa. Para finalizar, eu vou deixar para vocês uma frase do José Saramago, que eu fiz só uma pequena adaptação para ficar um pouquinho espírita, que é: filho é um espírito que nos emprestam para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Então, a dica da noite de hoje, né? Que os pais aí façam um bom trabalho com seus filhos. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos esses detalhes da concepção, que a gente não costuma estudar, encontrar de modo tão claro, assim, às vezes, né, nos livros. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode ficar à vontade de me mandar uma mensagem no Facebook que eu respondo, certo? Então, convido vocês para rezarem um Pai Nosso comigo para finalizar a palestra de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigada a todos pela atenção, tenham uma boa noite.